Olá, muito boa tarde. Quem somos como povo, como pessoas? Que relação temos com o território, com a nossa história, com Portugal? E como caracterizamos a nossa identidade nacional? Se as respostas não têm sido simples ao longo da história, ainda mais no contexto de crise económico-financeira atual. Apesar de tudo, são as respostas a estas questões que queremos perseguir, o que lhe propomos fazer nos próximos minutos, pela análise de Guilherme de Oliveira Martins, convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa da Igreja Católica. Professor Guilherme de Oliveira Martins, assinalamos o Dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas, sem dúvida que marcados pelo contexto de crise económica ou financeira, com um horizonte de depressão? É verdade, estamos influenciados pelas circunstâncias que são difíceis e não podemos iludi-las, mas ainda há dias, numa conferência sobre este mesmo tema, eu recordava que Portugal tem praticamente 9 séculos de história e estes 9 séculos de história representam uma grande diversidade de circunstâncias, uma grande diversidade de problemas e a capacidade de os ultrapassar. Alexandre Herculano, o nosso grande historiador do século XIX, dizia, quando perguntado porquê é que existimos, somos porque queremos. Isto é, o empenhamento, a vontade, é algo extraordinariamente importante. O historiador contemporâneo que talvez melhor tenha analisado este tema da identidade, a pergunta de quem somos, o que nos distingue dos outros, é o professor José Matoso. E o professor José Matoso diz que a identidade é algo de aberto e é algo que ganha sempre que nos dispomos a dar e a receber. A cultura portuguesa é isso mesmo. Sempre que se abriu, enriqueceu-se. Sempre que se fechou dentro das suas fronteiras, empobreceu-se. Não é possível concebermos a nossa cultura de modo fechado, porque fomos pelo mundo, criámos esse extraordinário universalismo humanista de que falava Jaime Cortesão, e esse humanismo universalista significa a capacidade de nos aventurarmos, de encontrarmos realidades novas e, simultaneamente, a capacidade de perceber que há tempo de exigência, tempo de aventura, tempo de trabalho, e essa é uma grande lição que temos neste momento. Tivemos há dias o resultado do 4º exame da Troika, e falar da realidade portuguesa é também falar dessa circunstância. Pois bem, o resultado foi positivo. E o resultado diz-nos o seguinte, diz-nos que os portugueses chamados a trabalharem, chamados a cumprirem os seus deveres, fazem-no e fazem-no bem. Este aspecto é fundamental. Apesar de ter anotado pouco crescimento que... Temos esse problema, problema grave que foi, aliás, salientado devidamente. É o problema do emprego. É o problema do crescimento e do desenvolvimento económico. Fala-se muito da austeridade. A verdade é que a austeridade não é um fim em si. A austeridade é um meio para podermos resolver os nossos problemas. Quais são os nossos problemas fundamentais? Antes de mais, a necessidade de inovarmos e criarmos. Nós temos que poupar mais. Nós temos que criar melhor. Esse aspecto é absolutamente fundamental. Durante os últimos anos, no mundo, criou-se a ilusão de que podia-se viver a crédito. Podíamos pedir emprestado para comprar a casa, o automóvel, o eletrodoméstico, para viajar à volta do mundo, mas verdadeiramente, sem criarmos riqueza, não poderemos resolver os nossos problemas. O professor Guilherme de Oliveira Martins, nesta análise abrangente ao problema que vivemos, referiu diferentes momentos da história, diferentes contributos também para resolver outros problemas acerca da identidade de Portugal. Referiu Alexandre Herculano quando diz que querer é poder. Ele próprio também refere, e o professor Guilherme de Oliveira Martins anota-o numa das muitas conferências de facto sobre o tema, e faz a distinção entre o desejo e a vontade, não é? O desejo mede os obstáculos, a vontade vence-os. Exatamente. É esta mudança de atitude, de cultura que precisamos para ultrapassar o momento presente? Precisamos para sermos fiéis à nossa própria história. Santo Agostinho dizia que permanentemente vivemos 3 presentes.
O presente passado, que é afinal a história que se projeta em nós, o presente presente, que é este momento em que estamos justamente aqui a conversar, e o presente futuro, que de uma forma muito bonita, Santo Agostinho nos diz, esse presente futuro chama-se espera, é esperança. Há alguns meses atrás, quando o Prémio Pessoa foi atribuído, o Prémio Pessoa do último ano, a justificação do júri para atribuir o prémio a Eduardo Lourenço foi a de se tratar de um grande intelectual, de um grande ensaísta que vê Portugal com olhos de esperança. Este aspecto é muito importante. Muitas vezes faz-se uma leitura, a meu ver, pessimista, por exemplo, de um autor que para Eduardo Lourenço é muito importante, Antero de Quental. Aliás, Eduardo Lourenço, em várias circunstâncias, tem salientado a importância da reflexão religiosa em Antero de Quental, da inquietação religiosa em Antero de Quental. Pois bem, ao contrário do que muitas vezes se pensa, Eduardo Lourenço vê bem, dizendo que o que Antero de Quental e a sua geração nos vêm dizer é que não podemos aceitar o fatalismo do atraso, o fatalismo da depressão, justamente. Temos que ter esperança. Mas a esperança obriga ao sentido crítico, diz-nos Eduardo Lourenço, à vontade, ao empenhamento de vontade e, simultaneamente, à exigência. Por isso é que falarmos de uma sociedade moderna é falarmos da educação, da ciência, da cultura, é dizermos que a cultura não é um luxo, como há poucos dias dizia Plácido Domingo no congresso que aqui em Portugal se realizou sobre o património europeu. A cultura não é um luxo, a cultura é pôr as pessoas em primeiro lugar. E a falar da economia também é dizer que a economia tem que ser para as pessoas. Por isso é muito importante dizermos que quando o Papa Bento XVI, na última encíclica Caritas in Veritate, nos vem dizer que é indispensável compreendermos que há uma vontade, um trabalho, uma exigência, a compreensão de que os recursos são limitados. Os recursos são escassos. E esse ponto é extraordinariamente importante. Entre, enfim, 2 ou 3 contributos que queria trazer também para esta nossa conversa, precisamente para nos afirmarmos como identidade e com vontade de transformar Portugal que vivemos e fazemos, trazia Fernando Pessoa. Quando, na mensagem, creio, fala que o português é capaz de tudo quando não lhe exigem o que seja. Que ambiguidade é esta? Que emoção é esta que faz do português, por vezes, pouco determinado? Agradeço-lhe muito que põe essa questão, porque é um tema de extraordinária importância, sobretudo percebendo que o português é alguém que vive por ciclos. Eu recordo-me, 1998, tivemos aqui a Expo, foi o ano internacional dos oceanos, Portugal teve um papel e um protagonismo importante, mas na ciclotimia, isto é, nesses ciclos, eu diria que, por momentos, nós julgámos aquilo que não somos. Julgámos ser... tudo estava ao nosso alcance. Éramos os melhores do mundo. Podíamos ser os melhores do mundo. A realidade estava ao nosso alcance. Vivemos só de emoção. E 2 anos depois, 3 anos depois, estávamos já num profundo pessimismo, percebendo que, afinal, essa ilusão não era real. Pois bem, eu devo dizer que os portugueses não são nem piores, nem melhores do que outros. Somos diferentes, temos qualidades próprias e uma das qualidades indiscutível é que perante a adversidade, perante a dificuldade, nós respondemos positivamente. Estamos nesse momento agora? Estamos nesse momento agora e é importante que tomemos consciência de que há que mobilizarmos-nos, há que pôr em primeiro lugar aquilo que nos pode unir sem prejuízo das diferenças. Porque não há nada pior do que uniformizar as coisas. Volto a Eduardo Lourenço, ou mesmo ao nosso Fernando Pessoa, para dizer que o sentido crítico é fundamental.
A democracia, a liberdade funcionam se houver a diversidade, se houver o pluralismo. Agora, temos que perceber que há investimentos que têm uma repercussão de longo prazo e que exigem entendimentos. Por exemplo, é impossível pensarmos na educação, pensarmos na liberdade de ensinar e aprender sem cuidarmos de investir a 10, 20, 23 anos, que é o período de uma geração. Não há medidas no domínio da educação ou da ciência ou da cultura que possam ser verificáveis a 1 ano, a 2 anos. Não há. E se essa verificação for aparente, não é? Ela, de facto, não corresponde à realidade, porque só no largo prazo é que essas questões podem ser aferidas. Por exemplo, nas avaliações internacionais da educação, o seu programa PISA, Portugal tem melhorado muito. E melhorado muito porquê? Por causa dos investimentos que fizemos nos últimos 30 anos. Não se resolve, de facto, de um dia para o outro. Permita também evocar o Padre Manuel Antunes na sua enfim, proposta de repensar Portugal. É um processo que continua em curso, continuam válidas as propostas que ele fazia de dar mais prioridade à produtividade sobre a propriedade, à cultura sobre a economia, ao ser sobre o ter? Totalmente. Esse livro, que felizmente está reeditado, ele teve durante alguns anos esgotado, mas graças à iniciativa do meu saudoso amigo Manuel Bidarra de Almeida, o livro foi reeditado pela Multinova e pode ser lido. E eu digo que é um livro atualíssimo. Deve ser, talvez, dos livros que mantém maior juventude e maior vivacidade. E por aquilo até que estamos a viver neste momento, permite-lhe que recorde uma das afirmações nesse livro, até pelo contexto de futebol que vivemos nestes dias, quando ele diz que há, de facto, mais doentes do poder, ou melhor, de facto, se há doentes do poder, muito mais perigosos que os doentes de futebol ou da droga. É verdade. E eu aí diria que hoje os desígnios de Portugal, que são referidos justamente pelo Padre Manuel Antunes nessa obra fundamental, e hoje, felizmente, a Fundação Gulbenkian publicou as obras completas, portanto, quem quiser ler as obras completas do Padre Manuel Antunes poderá fazê-lo, mas os desígnios são, em primeiro lugar, uma aposta na criatividade e na inovação. Em segundo lugar, encontrar as vantagens próprias, ver aquilo em que somos melhores do que os outros. Depois, a complementaridade entre a Europa e a lusofonia. Nós somos europeus, como foi o nosso infante das 7 partidas, Dom Pedro, mas também somos do mundo. E essa complementaridade é indispensável. E depois, dizia o Padre Manuel Antunes, é essencial recusarmos a mediocridade. Esta capacidade de aceitar, não somos bons, não. Nós temos que ser cada vez mais exigentes e essa exigência é muito importante. E não estar condenados a ser mais uns. Não. A nossa história, com os seus 9 séculos, traz-nos especiais responsabilidades. Mas não através do fechamento, mas sim através da abertura. Com esta vocação simultânea, que é universalista, que é pôr as pessoas em primeiro lugar. Por um lado a Europa, por outro lado a lusofonia. E é de Dom Manuel comenta também muito essa análise acerca da identidade do povo português, fazendo de Portugal um cais permanente de chegadas e partidas. Esse cais permanente, de que fala também, além de Manuel Clemente, Eduardo Lourenço, trata-se de dizer, chegamos, partimos, continuamos a partir permanentemente, porque a lusofonia é isso mesmo, é a capacidade de chegar e de partir, e sobretudo essa capacidade de entender a diversidade e a força dessa diversidade para pôr a dignidade humana em primeiro lugar. É um processo de recriação, de redescoberta, esse que está a acontecer? De algum modo e a nossa cultura aponta inequivocamente para aí. Nós temos hoje uma cultura, felizmente, muito rica nos vários domínios. Falo da cultura literária, falo da cultura científica. Cada vez mais os nossos cientistas são reconhecidos internacionalmente, cada vez mais os nossos escritores, os nossos pintores, os nossos artistas
artistas plásticos, os nossos dançarinos, músicos, etc. Pois bem, a verdade é que esse reconhecimento só é possível graças a muito trabalho e muita exigência e, portanto, a essa capacidade que eu há pouco referia, de criatividade e de inovação. Procura daquilo em que somos bons, afinal, não é? Certamente que sim. O que é necessário. Certamente que sim. Com a compreensão sempre da maravilhosa imperfeição de que fala Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço disse o que caracteriza a nossa cultura e a nossa língua é, ao contrário da sobranceria, de pensarmos que temos sempre a razão. Não. Essa maravilhosa imperfeição que eu encontrei nas Molucas, alguns meses atrás, quando um dos sultões, cujos seus antepassados tinham tido uma relação muito intensa com Portugal, ele dizia: nós gostamos muito dos portugueses. Os portugueses contribuíram muito para a nossa economia e, simultaneamente, os portugueses lidaram connosco não numa relação de poder, numa relação de dominação. Nós encontramos aqui, sobretudo, missionários e mercadores, que eram pessoas que, pela natureza própria da sua ação, tinham que ser próximas, tinham que ser profundamente humanas e não propriamente com a tal sobranceria de considerar que temos razão. Cuidar daquilo que podemos fazer com qualidade. Isso é indispensável, mas sempre com exigência, sempre sabendo que nunca chegaremos a fazer tudo como devíamos. Temos sempre que ter no horizonte o aperfeiçoamento. O professor Guilherme de Oliveira Martins referiu há pouco esses anos da Expo 98, anos de sonho. Acha que por causa desse ambiente os portugueses se demitiram de ir pensando no futuro? Não, até porque esse tempo é um tempo profundamente rico no lançamento de muitas sementes positivas que beneficiamos. Eu devo dizer-lhe que nessa altura fomos vítimas do ambiente geral, da economia do casino, de uma lógica de curto prazo, que se manifestou na crise do subprime nos Estados Unidos, que depois se manifestou nesta corrida através do consumismo, aquilo que em determinado momento a Conferência Episcopal Portuguesa designou como os pecados sociais. O consumismo, o imediatismo, a indiferença. Pois bem, de algum modo, hoje sofremos esses efeitos gerais. A crise não é só nossa. Alguém dizia, bom, com o mal dos outros podemos nós bem. É verdade. Por isso, devemos cuidar do nosso trabalho e não dizer, bom, se a crise é generalizada, então depois se verá. Não é depois se verá. Nós temos que, como estamos a fazer, trabalhar, empenhar-nos com maior exigência ainda. Hoje, o caminho vai ter ainda muitas vicissitudes. E é preciso dizer, desigradamente, aos mais fracos, aos mais desprotegidos, que a sociedade tem que dar respostas. Tem que dar respostas muito audaciosas e corajosas. A solidariedade é hoje necessária mais do que nunca. Mais do que nunca. Nós temos que encontrar, porque não basta dizer as coisas estão bem, não. As coisas estão bem no sentido do caminho que temos que seguir. Mas as coisas ainda não estão bem porque há injustiças e a solidariedade é absolutamente essencial. Todos temos que nos dar as mãos porque as dificuldades existem e só podemos superar as dificuldades globais da economia se respondermos às injustiças. O que é que depende de quem decide em qualquer terreiro do passo, em qualquer instância de governo e de gestão, e o que é que depende de cada cidadão, por muito recôndita que seja a sua existência e o seu dia-a-dia? Depende de todos, mas obviamente que nós temos que ter muito cuidado. Uma vez que a crise, a chamada crise do Estado de Providência, ou seja, hoje temos um problema demográfico nas sociedades desenvolvidas. Temos cada vez mais beneficiários e cada vez menos contribuintes. Nesse sentido, é preciso mais sociedade civil, mais cidadania.
E quando se vê que o Estado tem cerca de 50% do peso na economia, pois bem, é indispensável reduzir o peso do Estado, mas não através da introdução de mais mercado, não, através de mais economia social. Mais economia social. Veja-se o grande sucesso em Portugal da educação pré-escolar. Porquê? Graças às instituições particulares de solidariedade social. Graças à sociedade civil que tem respondido. Porque a verdade é que... Tem criatividade de iniciativa a sociedade civil? Felizmente que sim. Estou-lhe a dar o exemplo da educação pré-escolar. O sucesso da educação pré-escolar em Portugal não teria acontecido se não houvesse um grande empenhamento da sociedade civil, se não houvesse o papel insubstituível das IPSS e se não houvesse a consciência desse triângulo essencial: escola, família, comunidade. Sem este triângulo não há possibilidade de respondermos positivamente. Viu que eu várias vezes falei aqui da educação, da cultura e da ciência. Porquê? Porque estamos justamente no cerne. É aí que encontraremos o que pudermos fazer melhor. E é aí que poderemos ser dignos da história, dessa longa história que temos e que continuará, por certo. Esperemos que, de facto, sigam por aí as pistas e as decisões de quem as deve tomar. Professor Guilherme Martins, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar desafios que se colocam hoje a cada português. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.